Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de vídeos e podcasts Conversando com o Coração. O meu nome é Sandra Matos, eu sou médica cardiologista aqui da cidade de Recife e coordeno há 26 anos a equipe da Célula C, que é formada por 3 instituições: a Unidade de Cardiologia Materno-Fetal, o Centro de Estudos, Pesquisas e Formação Multiprofissional, o CADUCEUS, e a ONG Círculo do Coração de Pernambuco. O objetivo desta série, como o seu próprio nome já diz, é conversar sobre o coração. E essas conversas, elas vão respeitar o código de cor das nossas equipes, ou seja, código azul serão informações para os pacientes. Aqui nós vamos responder perguntas frequentes feitas por pacientes e familiares a respeito de problemas cardíacos, exames, cirurgias, outros assuntos como qualidade de vida, alimentação e assim por diante. Código verde vai trazer informações para profissionais de saúde. Serão assuntos técnicos, uma revisão de trabalhos científicos, um curso interessante, uma discussão sobre um caso clínico, uma nova diretriz. E o código vermelho trará informações para todos sobre os trabalhos da ONG. Vocês sabem que uma meta importante da nossa equipe é manter os trabalhos gratuitos que prestamos na Casa do Coração, para crianças, para gestantes, e nós somos muito gratos por toda a ajuda que recebemos de colegas da área da saúde, de pacientes, de pessoas que nem sequer conhecemos pessoalmente. Então, além de repassar informações, colaborar para mudar a compreensão e, se Deus quiser, o perfil da doença cardíaca em crianças aqui na nossa região, um outro motivo das lives, dos videocasts, dos podcasts e de toda a nossa mídia social é também agradecer pelo apoio recebido ao longo desses quase 30 anos de trabalho e buscar novos parceiros, colaboradores, para que a gente possa continuar e expandir o nosso trabalho social. Bom, mas chega de introdução e vamos então ao primeiro episódio azul, no qual discutiremos um exame complementar, o eletrocardiograma. Esse exame, gente, ele é antigo, a técnica, a eletrocardiografia é bastante antiga. Em 1922, um médico holandês chamado Wilhelm Einthoven, um nome que na medicina todo mundo conhece, ele ganhou o Prêmio Nobel por aperfeiçoá-la. Ele é considerado o pai da eletrocardiografia. Mas os primórdios da técnica vêm desde o final do século XIX. Só que apesar de ser um exame já incorporado na prática clínica há aproximadamente um século, ainda há muitas dúvidas sobre o que ele é, para que ele serve, se dá choque quando a gente vai fazê-lo, e outras questões que a gente vê no dia a dia. Então a gente vai tentar aqui usar esse espaço-tempo para esclarecer algumas dessas dúvidas. Então vamos primeiro definir o que é o eletrocardiograma, o ECG, como a gente chama. Vamos pegar a palavra eletrocardiograma e dividir em 3 partes. Eletricidade. Cardio, coração. E grama, que vem de grafia, o sufixo grego, que representa a escrita, a documentação, o registro, né? Diagrama, telegrama, fluxograma. Então, alguma coisa que a gente está registrando. Então, eletrocardiograma, registro da atividade elétrica do coração. É isso que é esse exame, o registro da atividade elétrica do nosso coração. Como é que funciona o eletrocardiograma? Ele pode dar um choque quando a gente está fazendo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a resposta a essa pergunta é não, gente. Não tem como a gente levar um choque quando a gente faz o eletro, porque na verdade a gente está dando o choque na máquina. A eletricidade está indo do nosso corpo, do nosso coração, para a máquina. É isso que a gente tem que entender. O nosso coração ele tem uma central elétrica, chama-se nó sinusal. Ela gera um estímulo elétrico, ele é distribuído para todas as partes do coração e é isso que faz com que o coração contraia e relaxe de forma sequencial. Uma aparelhagem linda, que foge ao escopo dessa apresentação, mas é muito bonito a parte elétrica do nosso coração. E então, o que o eletro faz quando a gente coloca esses eletrodozinhos, essas chupetinhas no tórax, né, os eletrodos nos braços, na perna, o que ele faz é captar a atividade elétrica do coração e registrar. Toda vez que o coração da gente gera eletricidade, a eletricidade vai ser conduzida pelo músculo cardíaco, vai fazer com que o músculo contraia e antes da contração do músculo, um pouquinho antes, no momento que a eletricidade é gerada, o aparelho capta isso e a agulhinha lá do eletro, ela leva um choquezinho, a gente dá o choque na agulha, né? Então ela se mexe porque ela recebeu aquele estímulo elétrico. De cada área do coração, o estímulo vai vir, algumas vezes ele é mais forte, é mais fraco, vem numa direção, noutra, e é por isso que a gente fica com aquele quadro bonito, todo riscadinho,
cada um daqueles risquinhos tem uma voltagem, uma amplitude, tem uma direção, tem um tempo que diz para nós alguma coisa sobre como o nosso coração está funcionando. É isso que é o funcionamento do eletrocardiograma. Outra coisa que as pessoas perguntam muito é quando o eletro é indicado. E ele é indicado numa gama enorme de situações na cardiologia. O coração da gente, para funcionar, ele precisa primariamente da integridade de 3 setores. Ele precisa, da letra A, a gente representa isso como um ABC. A letra A é a anatomia, é a estrutura do coração. Então as partezinhas do coração têm que estar unidas da forma correta para que ele funcione bem. A segunda coisa é que ele tem que bater adequadamente, é a parte elétrica, é o ritmo, é a frequência cardíaca do coração. E a terceira coisa é a capacidade dele de se contrair para empurrar o sangue, a contratilidade. E isso aí tem a ver com a integridade do músculo cardíaco, a gente chama de miocárdio. Então eu preciso de anatomia, de batimento e de contratilidade, esse ABC, para fazer com que o coração da gente funcione. E o eletrocardiograma, ele olha exatamente o batimento, né, a parte do meio. Ele vai ver como o coração está gerando o estímulo elétrico e como o coração está distribuindo o estímulo elétrico. E é por isso que ele é indicado em quase que todas as situações. Na primeira consulta de um cardiologista, sempre, pode ser uma consulta por uma queixa clínica, pode ser um parecer cardiológico para o esporte, um parecer cardiológico para uma cirurgia, a gente sempre vai fazer o eletro. E naqueles pacientes que têm problema cardíaco e ficam voltando ao cardiologista, com frequência o eletro é repetido porque a gente fica avaliando como aquele paciente está evoluindo. A outra pergunta que também as pessoas fazem muito é a partir de que idade a criança pode fazer um eletrocardiograma? É uma ótima pergunta e a resposta é: basta ter saído da barriga da mamãe. Nasceu, pode fazer um eletrocardiograma, até na sala de parto. Existem inclusive muitas tentativas de fazer o eletro do feto. Essas, infelizmente, não têm sido muito bem sucedidas porque há muitas interferências. Interferência dos ruídos do abdômen materno, interferência da posição do feto que fica se mexendo. E embora existam algumas técnicas como o magnetograma e tudo, mas ele não é uma coisa da prática clínica. Mas quando o bebezinho sai do útero, a qualquer momento a gente pode fazer o eletrocardiograma. Agora, ele traz alguns desafios, principalmente nas crianças muito pequenas. Por exemplo, colocar essa, a gente chama de chupetinha, né? Colocar essas chupetinhas no tórax da criança. Às vezes o tórax é tão pequenininho que não dá para colocar todas. Aí a gente tem que entender quais delas a gente pode prescindir, quais a gente usa. Na criança um pouco maior tem o problema da movimentação, né? Aquela criança na fase de 1 a 3 anos de idade que às vezes foi fazer, tirar sangue para fazer uma cirurgia, depois vem para o cardiologista, vem em pânico e não entende que aquilo ali não dói e se apavora e chora muito. Então há uma necessidade de pessoas que têm uma certa experiência para, acalmar a criança, ambientes próprios de pediatria, e 2, também ter a agilidade de fazer o exame o mais rápido possível para conseguir captar aquela imagem, conseguir registrar o eletro antes que a criança se agite muito. Então isso é importante também se entender. Que doenças o eletro pode ajudar a diagnosticar ou a descartar? Gente, aqui também é muita coisa. Eu falei antes das arritmias, né? O batimento cardíaco, ver se a frequência está certa, se está muito rápida, se está muito devagar, se está muito irregular. Então esse é um universo que depende em 100% do eletrocardiograma, o universo das arritmias cardíacas. Mas o eletro traz também muitas outras informações. Por exemplo, quando eu tenho determinados tipos de doença cardíaca congênita, onde eu tenho, por exemplo, uma válvula que não abre bem, e aí o coração ele fica fazendo muita força para bombear sangue através daquela região que está estreitada. Então, às vezes, o coração dilata, ele pode ficar dilatado, ele pode ficar com a parede espessada. E a atividade elétrica, o eletro, ele registra se aumentou o tamanho do coração, se aquilo está adequado para aquela área. Quando a gente tem problema de coronária, né, as anginas, os infartos, então o coração recebe menos oxigênio e o eletro também ajuda. Então, assim, é um universo muito grande. Quase que em todas as doenças cardíacas o eletro tem a sua participação, seja na doença cardíaca congênita, na malformação anatômica do coração, seja na doença do músculo cardíaco, né, o miocárdio, miocardiopatia, seja na doença coronária, quando as coronárias têm problema de irrigar o coração, e seja, claro, principalmente nas arritmias cardíacas de base. Em tudo isso, a gente usa o eletro para ajudar a diagnosticar e a descartar. Aí, toda consulta de um cardiologista deve ser precedida pelo eletro. Isso a gente já falou um pouquinho antes, né? E de certa forma, sim, pelo menos na primeira consulta, todas elas a gente faz o eletro. Em consultas de volta de pacientes,
Às vezes acontece de ter consultas que a gente diz, não, aqui não precisa, faz pouco tempo que a gente viu, vou fazer só um ajuste de uma medicação, não há necessidade, então não é toda consulta, mas na grande maioria, e com certeza nas consultas de primeira vez, o eletro é realizado. Então sempre a gente está fazendo esse exame. Aí a gente vem também para procurar saber qual a diferença, para terminar esse dado, qual a diferença entre um eletro e o Holter. Essa diferença é o tempo, gente, é o tempo. A técnica é mais ou menos a mesma, pequenas diferenças. Mas o que acontece é que o eletro, a paciente vem, está ali no consultório da gente, faz o exame, leva alguns minutos, né? A gente faz aquele exame e às vezes o paciente tem uma queixa, tipo uma palpitação, alguma coisa que pode corresponder a uma arritmia, alguma coisa mais séria, e a gente quer tirar a dúvida. E o eletro na sala, no consultório do médico, foi normal, mas ele foi muito rápido. Então a gente coloca um eletro que é ligado a um gravadorzinho, você vai para casa com esse eletro e passa 24 horas gravando a batida do seu coração. Aqui tem uma informação importante, é que no dia que você põe o Holter, não vai dar uma de santo, porque tem gente que bota o Holter, vai para casa, senta na frente da televisão, fica o dia todo parado, não faz nada, e no final volta sem queixa, porque não fez nada mesmo, provavelmente não teve a queixa, e com o eletrozinho também todo direitinho. Então, se você tem queixa, se você tem alguma coisa, no dia do eletro, se mexa, se movimente. Não vai tomar um banho de molhar o corpo todo e soltar os fios do eletro, não vai jogar uma bola para bater no tórax e quebrar um fiozinho daquele, que é super delicado, mas andar, subir uma escada, correr um pouco, isso é até bom que você faça, porque aí a gente vê o seu coração no repouso, vê o seu coração dormindo, vê o seu coração correndo, e a gente pode analisar tudo isso e ver se realmente você está fazendo alguma coisa que tenha maior significado clínico ou não, e aí orientar a conduta, ok? Então a ideia é essa. Por falar em tempo, a gente também tem um tempozinho aqui nesse podcast, né? Então vamos tentar limitá-lo, eles vão ser mais curtos. A ideia é a gente ver se ouve no carro ou se ouve quando for malhar. Malhar também é uma coisa importantíssima para o coração, né? O coração é um músculo e a gente vai ter um podcast sobre isso. E então eu vou agradecer a vocês por ter estado aqui comigo hoje. A gente fica por aqui. Eu espero que essas informações tenham sido úteis e gostaria muito de ter um retorno, talvez lá no nosso canal do YouTube, que você coloca alguma coisa dizendo se valeu a pena. Se você tiver alguma pergunta, um assunto específico que gostaria de conversar com a gente, manda uma sugestão, segue lá o canal Cardiologia Pediátrica e Fetal e qualquer uma das nossas outras mídias, Instagram, YouTube, Facebook. Se você se interessar apenas por um tipo de postagem, só as postagens azul, suas postagens verdes ou vermelhas, cada um tem o seu Instagram próprio. O Círculo tem Instagram, o Cado Seus tem Instagram, a Unidade tem Instagram, você pode fazer isso também. E para finalizar, eu queria, nesse primeiro podcast, agradecer a todos, toda a equipe. A gente chama a equipe do coração, né? A equipe que trabalha com o coração, que estamos nessa caminhada há 26 anos. Agora em dezembro fazemos 27 anos, então eu agradeço aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo, equipe administrativa, pessoal de informática e em particular, em relação a esses podcasts também, eu queria agradecer as 3 pessoas que vêm tornando podcasts, lives, todas as demais comunicações do nosso grupo possíveis. Esses 3 são o Arthur, nosso paciente, hoje ilustrador, responsável pela parte técnica das transmissões, a Kátia, nossa arte educadora, que através da música transmite de uma forma suave, muito bonita, informações importantes para pacientes e familiares, e a Patrícia, responsável por toda a comunicação da equipe. Eu espero que vocês gostem, que a gente possa ter outras ocasiões e outros podcasts deles para falar. E na próxima semana a gente volta aqui e vai falar um pouquinho sobre o eco fetal. Até lá, a gente aguarda sugestões para os próximos vídeos, para os próximos podcasts e também a opinião de vocês sobre o que acharam disso tudo. Ok? Muito obrigada e até lá.